Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim o texto da palavra de Deus: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Os irmãos podem se assentar, já oramos, que Deus abençoe esse momento da exposição da palavra dele, né? Que ele tenha misericórdia aqui do servo dele e use a gente aqui, né? Me use apesar das minhas deficiências, né? Que você também possa compreender, que Deus possa falar com você nessa noite, trazendo consolo, exortação, conforto à sua alma, pela palavra dele. Gostaria de repartir esse texto com os irmãos, ou algo que tenha a ver com esse texto, falando a respeito da vida desse homem, né? O Abraão, patriarca, bem conhecido nas Escrituras e por todos nós, né? Todos nós já ouvimos falar em algum momento deste homem, tido como o pai da fé, né? O pai de Israel, né? Ele recebe vários codinomes, né? O amigo de Deus, um personagem, uma figura importantíssima para os hebreus, né, para os israelitas, aliás. E o autor aqui faz questão de utilizá-lo, porque era bem conhecido do seu público. Nós estamos diante de uma carta que a gente desconhece o autor. Isso também não traz tanta importância no momento. O importante é saber da carta, o que ela diz, acerca de quem, né? E é uma carta, uma epístola, né, ou livro, que você vai ler do começo ao fim, falando a respeito da superioridade de Cristo. Há uma forte comparação em todos os capítulos aqui a respeito do que era tido do Antigo Testamento, a sombra, e para o cumprimento que é Cristo, né? A gente vê aqui Cristo como sendo o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sacerdote, Cristo a promessa cumprida, Cristo aquele que rasgou o véu, aquele que está agora intercedendo pelos seus, né? Hebreus, ele começa no capítulo 1 dizendo que, olha, outrora, havendo Deus falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias, por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Nós estamos, então, com a palavra de Cristo, que é superior a Moisés, e o próprio Abraão, né? Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, enfim, a todos os exemplos que é descrito aqui. O capítulo 11 é especial por causa disso, porque é tido também como a galeria dos heróis da fé. Aqui a gente vai ver vários nomes, né, do Antigo Testamento e pessoas de exemplos de fé. E uma que eu destaco aqui nessa noite, então, é o Abraão, que o texto traz para nós de uma forma peculiar, dizendo, olha, Abraão, ele recebeu uma promessa, um chamado, que ele ia para uma terra prometida, e ele saiu sem saber para onde ia. Imagine você nessa situação, ouve uma voz que você não conhece, nunca tinha ouvido essa voz, e de repente essa voz diz assim, olha, sai do meio dos seus parentes aí, do meio da sua terra, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Você não sabe onde é, mas você vai saber. Abraão recebe essa promessa. Abraão, ele tem um passado como todos nós temos, um passado idólatra. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos idólatras, antes de conhecer a Cristo. A gente idolatrava alguma coisa. Se não alguma coisa, alguém, possivelmente a nós mesmos. Vivíamos para nós, em detrimento de nós. Nós éramos nossos ídolos. Abraão, ele tinha os seus ídolos, sua família tinha os seus ídolos, né? Possivelmente, a história diz que a família dele adorava o Deus da lua. Enfim, também não é tão importante isso. O importante é o seguinte, saber que este homem viveu durante toda a sua vida servindo a outros deuses, tendo suas práticas pagãs, cultuais, sua família, suas gerações anteriores. Um homem que tinha uma riqueza, tinha terra, tinha um nome, e recebe um chamado para renunciar a tudo isso,
por causa de uma voz que ele está ouvindo. Na cabeça dele lá, uma voz fala com ele, e ele ouve essa voz e chama toda a família: olha, nós vamos sair daqui, vamos para um lugar. Que lugar? Não sei. Nós vamos ir. A história de Abraão diz que ele andou como um peregrino. É isso que é dito até no versículo posterior, né? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. A gente vai falar mais desse verso um pouquinho à frente, mas eu queria, primeiramente, falar a respeito disso aqui. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, também ouvimos esse chamado? Talvez não como Abraão, não dessa forma, mas uma voz um dia falou em nossos corações, em nossas mentes, por meio da pregação do Evangelho. A gente vivia a nossa vida muito bem tranquila, ou não, né? De repente, o Evangelho vem, invade o nosso coração e diz: olha, você é meu, vou te dar vida, vou te ressuscitar. A gente ouve o Evangelho, de repente a nossa vida muda. A gente está vindo para um lado e de repente, não, é por aqui que você tem que ir. A gente fazia algumas coisas e falou: não é mais assim que você tem que viver. Agora você vive assim. E o Evangelho começa a transformar a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso jeito de entender, de enxergar, de compreender a vida, de aceitar a vida, de fazer a vida. A gente vai sendo modificado. Muitos de nós talvez não ouvimos o Evangelho da forma que deveria ser ouvido da primeira vez. Muitos de nós talvez ouviu apenas um convite dizendo: olha, vem para cá que eu vou te dar uma vida melhor do que você está tendo hoje. E a gente enxergou nessa palavra a esperança de uma modificação para a nossa história. E a gente falou: pai, minha vida está tão desgraçada que é disso aí que estou precisando. É desse Jesus dos crentes. E a gente vem nessa ilusão às vezes, achando que a vida ia ser melhor. A vida é melhor, mas não com aquelas intenções que a gente tinha em outros momentos. Porque a vida melhor, na compreensão mundana, é uma vida onde a gente tem de tudo, do bom e do melhor. A vida em que a gente come o melhor dessa terra, né? A gente não come sopa, né? A gente come carne, né? A gente come massa, né? Esse negócio de sopa, o pessoal do seminário lá que gosta. Quem vem na pregação de onde sabe, né, que eu estou falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é uma vida que a gente vai encontrar saúde, né? Prosperidade. Sua família vai ser abençoada. Seu casamento vai ser uma paz, né? Seus filhos, então. Alguns ouviram essa mensagem do Evangelho misturado com essas inverdades, com essas distorções, porque o Evangelho não trata disso. O chamado de Deus não tem nada a ver com isso. Nunca teve a ver com isso. Não tem a ver com esse negócio de: olha, vem para cá, busque o meu reino e tudo quando você quiser vai ser acrescentado. As demais coisas vão ser acrescentadas e a gente já enche os olhos e diz: poxa, é disso que eu preciso. É investir no reino para ganhar 100 vezes mais, né? Que investimento fascinante. Talvez essa voz você ouviu, e talvez você foi uma dessas pessoas que viveu durante muito tempo pensando disso a respeito do Evangelho. Talvez a sua esperança fosse essa: um bem melhor aqui e agora, rapidamente. Talvez depois da campanha que a gente ia participar e no 22º dia a coisa já ia estar diferente, né? O emprego viria, né? A família seria restaurada e a paz voltaria a reinar nos nossos corações. E parece que por um breve momento isso aconteceu e a gente ficou fascinado. Só que a gente vai caminhando e se deparando que isso na verdade era apenas uma ilusão, um castelo que a gente construiu na nossa mente e que é desmoronado pela realidade da vida e da vida cristã, da vida de andar com Deus. A gente percebe que ouvir a voz de Deus e aceitar o seu chamado, renunciando à nossa vida, negando a nós mesmos, nos custa muito. Muito. Custa muito. É uma caminhada que muitas vezes é permeada por choros. Quem sai chorando, jogando a sua semente, né? Regando com lágrimas. Para colher, a gente rega primeiro.
Há uma colheita, mas nem sempre é instantânea, nem sempre é no estalar de dedo, nem sempre é quando o pastor impõe as mãos sobre nós e a coisa muda. Não, acontece muita coisa. A gente vive tragédias, a gente vive momentos difíceis, noites sombrias, momentos de angústias, o que a gente não esperava, porque a voz de Deus falou com a gente. E a voz de Deus prometeu que a nossa vida seria diferente. Mas o Evangelho tem sim uma vida diferente para nós, e é isso que o texto aqui em Hebreus traz, porque esses irmãos estavam vivendo isso. Esses irmãos, eles saíram do judaísmo, eles eram a maioria aqui judeus, de repente o Evangelho chegou e falou: não, Cristo é a razão da nossa fé, e somente por meio dele a gente tem a salvação. Então os irmãos começaram a crer em Cristo. O cristianismo começa então a ser a religião desses irmãos, e eles agora pertencem a Jesus, só que começa a acontecer algumas coisas que você lê no próprio capítulo 10, irmãos sendo presos, torturados, irmãos perdendo seus bens confiscados, irmãos sendo maltratados, tudo por causa de Cristo. Aí os caras pensam assim: bicho, estava tão bom quando nós fazia parte do judaísmo, né? Talvez algum de nós: pai, isso era tão bom, talvez. Pai, se eu não fosse crente hoje, eu dava um jeito de resolver esse negócio rapidinho. E ainda bem que a gente é crente, né? Porque logo depois aquilo passa e a gente volta à racionalidade. Mas esses irmãos estavam nesse conflito de ter ouvido a voz de Cristo por meio do Evangelho, e agora um monte de coisa ruim acontecendo com eles. O escritor faz questão de alertar uma coisa para eles: o seguinte, olha, o Evangelho nunca foi sobre isso. Não há uma promessa de uma estabilidade aqui, agora, para nós. Isso é impossível. Na visão mundana, na visão do mundo. Porque é possível ter paz no coração em meio à maior guerra dessa terra. Você já enfrentou isso? Você já experimentou isso? Você sabe do que eu estou falando. Assim como você em algum momento foi enganado pelo falso evangelho, e agora com a sua maturidade cristã, você sabe que é possível sim estar em momentos de conflitos, momentos difíceis, e mesmo assim a gente ter paz no coração. É possível dizer igual o salmista: olha, eu deito e pego no sono porque o Senhor me sustenta. E é isso que o escritor quer mostrar para eles. Que a esperança não deveria estar nisso, numa conquista aqui, numa construção aqui. A âncora da alma deles, e depois eu vou ler o texto que fala sobre isso, deveria ser Cristo, e não essas coisas. O engraçado é que para nós parece que a gente às vezes esquece desse negócio também. E a gente vai achando que um emprego melhor vai deixar a nossa vida mais tranquila, né? A gente vai ser mais crente, porque vai ter mais dinheiro para ofertar, para dizimar. A gente acha que se de repente a gente conseguir aquela mudança que a gente quer fazer lá, a coisa vai melhorar. A gente vai colocando a expectativa de que uma vida mais satisfeita vai vir quando a gente se casar, ter um filho, se formar, e a gente vai estabelecendo algumas coisas e colocando a nossa esperança nisso. E aí quando aquilo não está mais, quando aquilo de alguma forma é retirado de nós, a gente se derrama, se derrete, e a gente perde toda a nossa esperança. O texto segue dizendo: olha, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Aqui a gente começa a entender como é que a gente deve viver então. Eu sei que você sabe disso, eu apenas estou relembrando você, conversando com você, meu irmão, a respeito disso, para me relembrar também, né? Para me lembrar, né? Habitando em tendas, em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O Evangelho não diz que essas coisas é totalmente más, né? Essas coisas são horríveis. Olha, você não pode ter um emprego porque isso aí é coisa do mundo, né? Como a gente ouvia antigamente, né? Você não pode fazer isso que é coisa do mundo, né? Mas tudo é do mundo, né? Está aqui no mundo, né? Mas o que o autor está dizendo para nós, e para aqueles irmãos, lógico, posteriormente para nós, é que a gente
tem que aprender a lidar com essas coisas. Como é que Abraão lidava com isso então? Ele tem uma promessa de uma terra, uma herança, ele não sabe onde que está essa herança ainda, lógico, depois ele tem consciência, isso vai sendo mais esclarecido para ele, mas, no entanto, ele começa a responder à sua vida, a tomar suas decisões, a trilhar seu caminho, a partir da sua perspectiva de fé em Deus. Ele habita como um peregrino, ele diz, olha, isso aqui é temporário, isso aqui não é eterno, o seu emprego é temporário. Não no caso do Reinaldo, da Caio lá, que mudaram rapidamente, não é disso que eu estou falando, né? Temporário, vai ter outro emprego daqui 2 semanas, não é disso. Estou dizendo que essas coisas mudam, né? Se alteram. Hoje você está num lugar, de repente você está em outro, daqui 2 anos, 3 anos. Hoje você tem o melhor emprego da sua vida e você fica fascinado com aquilo, de repente você já não tem mais aquilo. Hoje você tem a sua casa linda, maravilhosa, e de repente acontece uma tragédia e sei lá, a sua casa desmorona e você perdeu a casa. Hoje você tem a sua esposa ao seu lado, seu filho, e de repente uma tragédia vem e você já não tem mais a esposa, não tem um filho. Essas coisas são temporárias. Desfrute dela como dádiva de Deus, como bênção de Deus, agradeça a Deus, mas não coloque em nenhum momento a sua esperança nisso, porque senão um dia você vai se decepcionar. As pessoas mudam, as pessoas elas se transformam, as coisas se alteram, a estabilidade econômica ela passam por situações diferentes. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. A notícia que saiu hoje, amanhã já é velha notícia. Aliás, ontem, né? Eu confundi. Amanhã, de hoje já é velha, amanhã já vai ter outra notícia. Eu vejo lá na loja, né? Chegam uns meninos lá, ficam entusiasmados, né, com as tecnologias. Aí o cara vem e compra um telefone, né? Eu quero esse iPhone 13 Pro, né? Daqui a pouco o cara já chega, já tem outro telefone, já tem outro smartphone, né? E ele chega, pai, já saiu outro. Pois é. É assim. Sua alegria, sua empolgação que você tinha, isso aí acabou, porque já saiu um melhor. Você já não tem o mais atual. Se você quiser acompanhar, você vai ter que todo ano, ou até menos do que isso, comprar, gastar aí, né? 10 mil todo ano, com um telefone, só o telefone. É um caso, né? Aí vai outras coisas, é a roupa, né? É o carro, é a moto, é a bike. Não tem como a gente ser satisfeito por isso. Isso não preenche. Porque uma hora isso ou falta, ou como é que fala? Ou enfada, né? Ou você sente muita falta, ou você sente muito tédio, porque aquilo já não mais preenche o lugar que você achou que preencheria. O Abraão, então, ele desfruta disso como um peregrino. Ele fala, pai, não é aqui meu lugar. Eu vou trabalhar para ter uma casa, comprar um carro, dar um conforto para minha família, mas tem algo superior a isso. É isso que o texto vai dizer agora no versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É muito bom, é muito gostoso viver aqui, em alguns momentos, né? Porque tem momento que é ruim demais. Tem dia que é difícil a gente viver. Tem dia que você olha assim, rapaz, só vê miséria e desgraça em sua volta, notícia ruim chegando. São dias difíceis que você provavelmente já passou. Mas por mais que seja bom alguns dias, e você já teve dias bons também, não só aquele que você foi para a praia, que você vai para o parque, que você está feliz da vida, igual aquele comercial da Margarina Qualley, aquela família linda e fantástica, não. Mas momentos simples, né, do dia a dia, a gente acorda com a família, todo mundo bem, todo mundo saudável, uma alegria simples e prazerosa. Mas mesmo que seja a maior de todas as alegrias que você tenha tido aqui nessa terra, ainda não chega perto da alegria que Ele preparou para nós. Que os olhos não viram, que os ouvidos
não ouviram e que não chegou ao coração foi o que Deus preparou para nós. Há uma cidade segura, firme, bela e perfeita, o qual Deus é o arquiteto, o criador e o sustentador. É para essa cidade que Abraão caminha. Ele não liga se ele está dormindo em tendas. Ele não liga se de repente ele está em barracas. A gente às vezes liga, né? Às vezes a gente quer um negócio melhor. E a gente fica triste porque não tem o sofá que a gente queria, o carpete, televisão maior. Eu não sei vocês, aqui lá na Gazin parece muita gente assim, triste porque queria comprar e a pessoa está preparando para comprar. Rapaz, eu tento instigar, né, porque meu trabalho é vender, mas eu vejo, rapaz, é uma alegria muito pequena. Essa pessoa não conhece a alegria de Cristo, não conhece a alegria que Deus promete. Essa pessoa não conhece água viva. Essa pessoa não conhece o dom da salvação. Essa pessoa não conhece. Ou se conhece, se esquece. Porque é mais comum a gente esquecer, né? Porque eu vejo tanta frustração. Eu digo de mim às vezes, falo, rapaz, né? Andando com Peugeot, eu falo assim, eu podia ser um Cobalt, né? Igual do Rodrigo, mas é um Peugeot. Né? A gente às vezes fica frustrado porque, rapaz, você olha assim para o irmão, rapaz, o irmão não tem o Peugeot que você tem, né? Talvez Deus livrou ele. Brincadeira, irmãos. Mas eu digo das nossas frustrações, de às vezes querer as coisas e dar errado, né? Junta dinheiro para comprar não sei o que, de repente vem aquele negócio que você menos esperava, o portão estraga, aparece aquele exame para fazer, aquele procedimento da cirurgia. Você vai indo, de repente vem um imposto que você esqueceu que ia vencer, e vence o imposto, e nunca, parece que o trem vai... E a gente vai colocando as nossas alegrias nessas coisas, né? A juventude, quando a gente é mais jovem, a gente vai colocando a alegria no relacionamento. Não, porque quando encontrar o homem, a mulher da minha vida, eu vou ser mais feliz. Aí você vê que, por mais legal que a pessoa seja, é um pecador igual você, que tem problemas, que tem dificuldades, e que isso... Se você projetar alegria nela, você nunca vai ser feliz totalmente, satisfeito, né? Aquela velha frase, né? Você tem que estar satisfeito para depois, sim, poder satisfazer alguém, né? Como é que você pode dar aquilo que você não tem? Alegria, satisfação. Então, da mesma forma, Abraão, consciente disso, ele vai trilhando um caminho, mas com alegria, porque ele sabe que o que traz essa confiança, essa esperança, né, ou o que traz essa alegria, não é a sua fé. E aqui é um detalhe interessante, não é a sua fé. O que traz essa certeza é para onde ele está olhando, é para quem ele está olhando. Às vezes a gente confunde as coisas e a gente fica deslumbrado, né, na nossa caminhada com o tamanho. Rapaz, eu não imaginava que eu tinha uma fé tão grande assim. Não é a fé que a gente tem que estimar, de dizer que é para Deus que a gente tem que olhar, né? Uma comparação que eu vejo da fé, eu vi essa com o pastor Josimar Bessa, falou assim, ó, a fé é igual o para-brisa do carro. Quanto menos você enxergar o vidro ali, enxergar o que está lá adiante, é melhor. Então, quanto menos você ficar olhando para a fé e olhar para o objeto da sua fé, que é Deus, é melhor. Você vai ter mais segurança e esperança firmada. E talvez seja esse um dos motivos que muitas vezes a gente perde a esperança, perde a alegria, perde o contentamento, o encanto pela vida, que a gente às vezes se distancia de Deus. De Deus. Eu estou falando de Deus. Não é da igreja, não é do pastor. De Deus, da comunhão com Deus. Do momento com Deus, da vida com Deus, da oração, da meditação, do entendimento, porque aí é onde a gente relembra quem é Deus, o que é que Ele nos promete, o que é que Ele fez com a nossa vida, como é que Ele mudou a nossa história. A gente relembra de todas essas coisas, então a gente começa a olhar para a volta e diz, rapaz, isso aqui pouco me importa. Eu não estou nem aí se o sapato está rasgado hoje, o importante é que esse sapato me leve até a casa de Deus hoje, isso para mim basta.
A gente pouco importa se o quarto não está pintado com a cor que a gente gostaria. O importante é que a gente tenha um espaço para ter a comunhão com Deus, de chegar ali, trancar a porta e dizer: Senhor, esse é o momento contigo. A gente vai vivendo e vai dando atenção para coisas muito pequenas e desperdiçando muitos momentos que a gente poderia ter com Deus de alegria, de deslumbramento. O Abraão está bem resolvido nessa situação porque ele ancorou, né? Aliás, ele está ancorado em Cristo, né? Ele tem Cristo como sua âncora. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 6 de Hebreus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura, firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto mais à frente aqui, à frente não, atrás, né? Versículo 13 diz: quando Deus fez a promessa a Abraão. O texto está falando de Abraão. Aquele episódio lá de Gênesis capítulo 15, em que Abraão recebe a promessa e ele indaga a Deus: Deus, como é que eu tenho certeza que esse negócio vai acontecer? O Senhor está me chamando, o Senhor fez uma proposta para mim, e eu estou disposto a ir, eu vou te seguir mesmo. Mas eu queria ter certeza de que lá no final desse caminho, Deus, eu não vou dar com a cara na parede, que as coisas vão ser, em vez de ser uma bênção, vai ser uma tragédia para mim. Aí Deus faz um juramento para Abraão. Só que como Deus não tinha ninguém maior para jurar, né? E aqui o texto diz isso: só que os homens juram por aquilo que é superior a si, Deus jura por si mesmo, né? E aí pede para o Abraão cortar os animais lá, deixar, não, pega uma novilha, pega uma pombinha e vai cortando, e eu vou passar, né, no meio desses animais com fogo, mostrando que essa promessa é verdadeira. Isso acontece no capítulo 15 de Gênesis, depois você lê lá. Hebreus está relembrando aqui isso. Deus, não tendo para quem jurar, jurou por si mesmo. E ele fala de duas coisas imutáveis. Quais duas coisas? O juramento de Deus, né, isso é imutável. Aliás, Deus é imutável, né? Ele não pode mentir, ele fala uma coisa e cumpre. E a promessa a Abraão. Abraão tinha essa certeza: se Deus está jurando por ele mesmo, então vai acontecer. A promessa é verdadeira. Então ele não está nem aí, ele vai seguindo o caminho. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente porque o autor ele faz questão de apontar isso para Cristo também. Porque qual que é a maior esperança do crente aqui nessa terra? É que Jesus leve ele para o céu, né? Que Cristo resgate, glorifique a gente, e a gente vai morar eternamente com ele, novos céus, nova terra, uma pátria celestial, né? Da onde aguardamos nosso Senhor, né? Paulo vai dizer: olha, se a gente espera Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, então a gente aguarda uma pátria celestial. E como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Como é que a gente tem certeza de que esse negócio do céu é real? Quem garante para a gente que não está perdendo nosso tempo, vem aqui todo domingo, sendo crente, servindo a Cristo, né, vivendo para a glória dele? O autor diz isso no finalzinho do texto que a gente leu, falando que Cristo é o âncora da nossa alma, aquele que segura firme e que penetra, né, além do véu, onde Jesus, como precursor, ou seja, antecipadamente, chega primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote. Essa é a garantia. Cristo executou a sua salvação sobre nós, dando-nos a certeza de que, da mesma forma que Ele morreu por nós, a nossa entrada nessa terra, onde Deus é o fundador, onde Deus é o arquiteto, onde Deus é o edificador, a certeza de que nós também estaremos com Ele lá. Essa é a garantia. A gente não se garante por meio de sangue de animais, e várias vezes o autor vai dizer isso em Hebreus: não é por causa de um bezerro que morreu, um sacrifício, não é por causa do meu sacrifício, porque aqui também tem uma coisa interessante em relação a Abraão. Abraão poderia falar assim: olha, Senhor, eu sei que Tu és
Deus, e o Senhor não mente, né? Eu confio em Ti, mas e quem garante que eu vou conseguir cumprir essa promessa? Ele não pode. Abraão não podia cumprir a promessa, o juramento dele, que ia servir a Deus. E aí Deus diz, não tem a ver com você, tem a ver comigo. É por isso que naquele episódio em que Abraão está diante do seu filho para descer o cutelo sobre ele, né? O sacrifício, Deus diz, olha, não, basta. O sacrifício já estava provido antes da fundação do mundo. Não é por causa da performance de Abraão, e nem por causa da minha performance, da sua performance. O que nos mantém firme é Cristo Jesus e a sua obra. Você pode ter certeza disso. Apesar dos seus desafios, dos seus altos e baixos na vida cristã, não sei se você tem altos e baixos, eu tenho. Tem dia que eu estou muito crente, tem dia que eu não estou muito crente não, pai. Ora aqui por mim, marido. Rapaz, hoje não. Liga para o João. Hoje eu briguei com o meu amigo lá do trabalho, né? Discuti com ele, não estou muito crente hoje. Brincadeira, irmãos, mas tem dia que a gente não está tão confiante, né? A gente não está dando glória a Deus, a gente não está explodindo de alegria cristã. Tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está mais pensativo, tem dia que a gente está mais reflexivo. E nesses dias você tem que lembrar que não depende de você. Não é a sua performance que vai te levar para esse lugar. O que te aguarda além dessa terra, que é a pátria celestial, depende única e exclusivamente de Cristo. E Ele já fez isso. Não precisa você fazer. Ele já fez. A única coisa que Ele pede é que você confie nele. E deposite toda a sua esperança nele. Sua alegria nele. Sua confiança nele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza para isso. Que a nossa vida seja todos os dias entregue a Ele nessa esperança. Que a gente jamais venha se esquecer. Que tudo quanto a gente pode olhar aqui nessa terra, por mais belo que seja, por mais pequeno que seja, ou grande que seja, extraordinário que seja, tudo isso é removível. Tudo isso não resiste ao fogo eterno. Só existe um que resiste, que sustenta todas as coisas, que suportou a ira de Deus no seu lugar, no meu lugar, para te conceder lugar à direita dele, ou à esquerda, que seja, né? Importante é estar presente juntamente com ele. Vamos orar ao Senhor e agradecer por isso. Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa vida. Às vezes está difícil para você caminhar, às vezes está difícil para você, em algum momento, manter a sua confiança nele, a sua esperança. Ou quem sabe você olhou para a sua vida e percebeu que talvez você está colocando a sua expectativa, a sua esperança em lugares errados, né? Talvez nessa noite você se deparou com algumas situações e que você falou, bicho, olha, tem que mudar isso. Bicho não, desculpa. Irmão, tem que mudar isso aí na minha vida, eu preciso realinhar o meu olhar, eu preciso ajustar a minha base da minha confiança e manter a minha esperança em Cristo somente. É assim que a gente vai, de fato, conseguir chegar aonde Ele estabeleceu para nós, né? A gente vai chegar lá, né? Por causa dele, né? Por causa da gente, já falei isso, né? Vamos orar então.